Olá, amigos! Estou aqui dando prosseguimento ao quadro de apresentação dos pensadores. Meu nome é Sankey, ou Bruno, como vocês preferirem me chamar. E no vídeo passado dessa série, eu falei para vocês sobre Anthony Giddens, que é um sociólogo britânico. Hoje, em ordem alfabética, eu vou estar apresentando para vocês Aristóteles. E aí a gente vai prosseguindo em ordem alfabética para não se perder aí nessas apresentações. O Giddens, eu apresentei ele para vocês a partir da obra Transformação da Intimidade. Hoje eu vou falar um pouco de Aristóteles a partir da obra Organon. O órgão é enorme, gente. Não vai dar para eu falar do órgão em detalhes em vídeos minúsculos que eu quero fazer para vocês. Então eu vou fazer uma visão bem generalista assim do livro, mas que vai ser importante para vocês começarem a conhecer as ideias do autor, para quem se interessa por Aristóteles. E para quem se interessa por filosofia em geral, por lógica, vai se interessar muito pelas ideias que eu vou apresentar aqui. Então, já deixa aí o seu like, ative o sininho, subscreva-se no canal e vamos lá um pouco aprender sobre Aristóteles. Aristóteles ele viveu entre 385 a 323 a.C. E ele foi um filósofo grego que refletiu sobre diversos assuntos. A gente vai começar aqui com a obra do Organon, que é uma obra dele sobre lógica. E aí, em outros momentos, em outros contextos, eu posso fazer mais vídeos sobre Aristóteles, sobre outras obras dele, mas nessa nós vamos nos concentrar no Organon. O Organon é uma obra que versa sobre lógica. E aí, ela se divide em alguns livros, né? Então, um livro maior que se divide em livros menores, né? Que são a interpretação... Desculpa a ordem, voltando aqui. Que são a categoria, depois a interpretação, depois tem os analíticos. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso. Mas vamos entrar em detalhes sobre alguns conceitos. Em categorias, o nosso amigo Aristóteles vai dizer assim que a gente pode distinguir entre uma categoria que é a substância e outras categorias que são os acidentes. O que é a substância? A substância, ela se diz em dois sentidos. Substância pode significar as coisas que existem no mundo. Então, esse sentido de substância nós chamamos de substância primeira ou substrato. O substrato são as coisas que existem no mundo, como este meu celular aqui que eu estou mostrando para vocês, ou a cadeira que vocês não estão vendo porque o vídeo não dá para ver direito, mas a cadeira em que eu estou sentado, ou meu óculos particular, ou eu mesmo aqui, o ente que vos fala, Sankey. Então, o Aristóteles ele vai dizer assim que existe esse primeiro sentido de substância, mas também é um segundo sentido de substância. Se eu pegar eu, Sankey, vocês que estão me ouvindo e várias pessoas que existem nesse mundo, nós podemos colocá-las dentro de uma categoria ou de uma classificação, que é a humanidade. Então todos nós somos seres humanos. Então nós temos aí um gênero, que são os seres humanos. Uma espécie, que são os seres humanos. Essa espécie, por sua vez, ela também pode ser classificada em um gênero maior, que é, no caso, os animais. Então, eu, Sankey, o meu gato, o meu cachorro, o papagaio da vizinha, o leão, a galinha, o rinoceronte, todos eles fazem parte do gênero animal. Este é um segundo sentido da palavra substância, que são os gêneros e as espécies. Quando a gente pega os gêneros e as espécies, eles possuem características essenciais. Então, por exemplo, eu, Bruno, tenho racionalidade. Uma pessoa sem racionalidade... Se houvesse uma pessoa sem racionalidade, a gente poderia discutir isso como uma exceção sobre os loucos, mas não vamos entrar nisso. Eu quero colocar aqui para vocês que existem algumas características que são essenciais para que nós definamos um ser como pessoa ou como um ser humano. Então, o conjunto dessas características essenciais forma a essência, né? E aí esse é o segundo sentido de substância, que é a substância segunda. Então a substância primeira é o substrato, que é cada coisa existente, e a substância segunda são o gênero e a espécie, que são as características essenciais de uma determinada categoria de seres. Agora, o nosso querido Aristóteles, ele também vai falar assim que os acidentes, além das categorias substanciais, existem os acidentes. O que são os acidentes? Os acidentes são aquelas características que, se eu modificar, o ente não deixa de ser parte
não deixa de ser aquilo que ele é. Por exemplo, eu poderia pintar meu cabelo de azul, poderia tirar minha barba, eu poderia ser negro, ou branco, ou pardo, ou azul, ou amarelo, igual os Simpsons. Eu poderia ter olhos castanhos, azuis, verdes, mas nenhuma dessas características me deixam de fazer com que eu seja ser humano, né? Então eu continuo sendo ser humano independente da minha cor de pele, da minha etnia, da cor dos meus olhos, da minha altura, da cor do meu cabelo. Então existem algumas características que não são essenciais. Essas características pertencem às categorias que o Aristóteles chama de acidentes. E aí os acidentes, segundo ele, são a quantidade, a qualidade, a relação, o lugar, o tempo, a posição, o estado, a ação e a paixão. Depois de falar dos acidentes, Aristóteles também fala sobre a nossa linguagem. Ele vai mostrar que os nossos signos, ou seja, as palavras que a gente usa para se referir às coisas, eles são arbitrários. Por exemplo, não é uma conexão necessária que a palavra dog signifique cachorro, né? Se refira ao animal cachorro. São palavras que se ligam às coisas de maneira arbitrária. Eu poderia chamar globe, por exemplo, ou glebe, ou qualquer outra palavra. Então as palavras, elas são arbitrárias, né? E aí é importante conhecer essa linguagem. As palavras, quando elas são unidas, elas formam proposições, ou seja, frases que podem ser ou afirmativas ou negativas. Essas frases serão verdadeiras a partir do momento que elas concordam com a realidade e serão falsas quando elas discordam da realidade, quando elas não estão em harmonia com a realidade, em concordância com a realidade. Então, as proposições, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Um conjunto de proposições, elas podem formar um silogismo. O que é um silogismo? Um silogismo é um raciocínio lógico. Por exemplo, vou dar um exemplo de silogismo para vocês. Eu posso dizer, todo homem é mortal, é uma proposição. Segunda proposição, Sócrates é um homem. E a partir dessas duas proposições eu tiro uma conclusão de que Sócrates é mortal. O Aristóteles ele vai distinguir dois tipos de silogismos. Um é o silogismo científico ou de demonstração, que é o tipo de silogismo no qual, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão delas derivadas é necessariamente verdadeira. Ou seja, por exemplo, se eu falar que todo homem é mortal, se Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, isso é uma conclusão necessária. Não tem como ser diferente. Se tiver certo que todo homem é mortal e tiver certo que Sócrates é homem, então com certeza todo homem é mortal. Mas existe um outro tipo de silogismo, que é o silogismo dialético, né? E o silogismo dialético, ele parte de premissas que são admitidas pela maioria dos especialistas. E aí esse silogismo se refere apenas àquilo que é provável, e não àquilo que é absolutamente verdadeiro. A gente pode dizer que hoje a ciência, né, quando ela trabalha com o método de observação empírica, ela usa esse tipo de silogismo quando ela usa dedução no método científico, né? Porque o método científico envolve indução, envolve dedução também, né? E a dedução científica, ela parte da opinião de especialistas. E não são opiniões necessariamente de uma verdade absoluta, mas são opiniões que são prováveis de serem verdadeiras. Eu espero que vocês tenham entendido essa apresentação. Hoje o vídeo durou um pouco mais porque Aristóteles realmente é um pouco mais complexo. Prometo ser mais sucinto nos próximos vídeos. O próximo autor a ser apresentado será Arthur Schopenhauer, cujas ideias serão apresentadas a partir do livro Mundo como Vontade e Representação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí o seu like, o seu comentário, subscrevam-se no canal e espero que vocês estejam gostando.